Mas nós queremos hoje, na lição número 7, tratar de um assunto que eu amo muito e que eu creio muito e que eu tenho uma expectativa muito grande com relação a este dia. A título de introdução, você que está com a revista, na lição anterior, segunda-feira passada, nós falamos do dia maravilhoso, da maravilhosa experiência pela qual passarão os santos que estiverem vivos na volta do Senhor. O arrebatamento foi maravilhoso, segunda-feira passada, né? Falamos dos dois atos que acontecerão, a ressurreição dos que dormem em Cristo e a transformação dos salvos vivos e arrebatados e levados a encontrar com o Senhor nos ares. A multidão de remidos que achar-se depois do arrebatamento diante do trono de Deus fará parte das bodas do Cordeiro. Mas antes das bodas do Cordeiro, olha a sequência: arrebatamento, tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro. Bodas que durará 7 anos. O tempo que durará na terra a grande tribulação, dividida em 2 fases. Mas nós vamos tratar do tribunal de Cristo. Que tribunal será esse? Qual a natureza desse julgamento? Vai ser julgado o quê? Com que propósito? São perguntas importantes. Quero dizer aos irmãos que o tribunal de Cristo não será um julgamento para efeito de salvação ou de condenação. Preste atenção nisso. A escatologia nos dá alguns julgamentos. E por causa disso, algumas pessoas fazem uma confusão. Esse julgamento, tribunal de Cristo, não é para definir quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Mesmo porque quem estiver lá participou do arrebatamento ou participou da ressurreição dos que dormem no Senhor. Mesmo porque eu e você já somos salvos. Já somos salvos. E eu vou te dar apenas dois textos para fundamentar o que eu estou dizendo. Olha, por exemplo, Romanos capítulo 8, verso 1. E o Evangelho segundo João 6,47. Olha Romanos 8, 1. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando o texto não chega, eu tenho ele no coração. Diga comigo: agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação eterna. Não há lago de fogo com enxofre. Não há separação eterna, morte eterna. Não, porque estamos nele e ele está em nós. Se alguém não tem convicção que está salvo, há alguma coisa muito errada com esta pessoa. Outro texto, Jesus diz assim: aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, já passou da morte eterna para a vida eterna.
E esse outro texto, João 6,47, Jesus foi bem sucinto, falou muito com poucas palavras. Olha, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Então estou dando esta introdução com esses 2 ou 3 textos para dizer aos irmãos que esse tribunal de Cristo aqui não é para efeito de salvação ou condenação. O tribunal que vai definir salvação e condenação será depois do milênio. O julgamento do grande trono branco, que está em Apocalipse capítulo 20. Ali está, o julgamento do grande trono branco, que vai se dar 1000 anos depois do arrebatamento. Então, se eu fosse você, dava um pulo dessa cadeira, jogava essas cadeiras, mesmo que estão assim, com logarina, lá para o teto, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em condenação, já passou da morte para a vida. O meu nome está no livro da vida. Se o teu está também, faz alguma coisa aí. Nós estamos falando do nome no livro da vida eterna. O nome no livro do céu, registrado como cidadão do céu. Como você nasceu como cidadão capixaba, brasileiro, seu pai e sua mãe foi lá no registro civil e te registrou como cidadão brasileiro. Ele deu um nome, não é verdade? Quando nós aceitamos Jesus, o nosso nome, aleluia, com pena de ouro escrito está, escrito está, escrito está. Com pena de ouro escrito está, meu nome lá no céu. Aleluia! Eu quis fazer essa introdução para você não ficar com medo desse tribunal de Cristo. Mas olha para cá. O que vai ser julgado lá? O que vai ser julgado também será coisa séria e que poderá trazer algumas consequências, mesmo sendo salvos. Consequência de perda de galardão. Consequência de algum tipo de prejuízo, e que Jesus alertou, e que os escritos sagrados nos alertam, para que tomemos cuidado, para que não tenhamos prejuízos, não sejamos salvos, todavia, como pelo fogo, sem receber absolutamente nenhum galardão além da salvação. Então, vamos lá. O que será julgado? Escreva: as obras dos crentes. Segundo, terceiro, o tratamento para com o próximo. Quarto, as coisas ocultas. 4 coisas serão julgadas no tribunal de Cristo. Eu repito: as obras do crente, a conduta do crente, o tratamento para com o próximo e as coisas ocultas. Vamos ver cada uma delas. Vamos comigo na revista? As obras do crente, 1 Coríntios 3, de 10 a 15. Coloca o texto, por favor. 1 Coríntios 3, de 10 a 15. Enquanto coloca o texto, leia comigo a definição da revista. Paulo falou aos coríntios que a salvação em Jesus que eles haviam recebido era o alicerce da nova vida que começava, e cabia a eles, com a graça de Deus, construir sobre este alicerce. A salvação não era o ponto final, era o começo da construção de um edifício. Repito, a salvação não é o ponto final, é o começo da construção de um edifício.
Eles deveriam colocar mãos à obra e construir um belo edifício com suas vidas através de uma vida de serviço ao Senhor. Cedo, os cristãos aprendiam que vida cristã é uma vida de serviço. Vamos ler o texto. 1 Coríntios 3, de 10 a 15. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e o outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Atenção. Pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, qual seja a obra de cada um. O próprio fogo o provará. Se permanecer a obra que alguém sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Aleluia, até o 15. Queridos irmãos, na nossa introdução, explicamos para os irmãos que quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta à igreja de Corinto, ele estava trazendo a memória daqueles irmãos, e hoje, por extensão, traz à nossa memória que o lançamento do fundamento foi feito. Qual é o fundamento da fé cristã? É o próprio Cristo. Ele é a pedra angular de esquina, ele é a rocha. Tu és Pedro, fagulha de pedra, um pedregulho. E eu te digo que sobre esta pedra, a rocha, a confissão que Pedro havia feito, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha, Cristo, Filho do Deus vivo, edificarei a minha igreja. O fundamento é Jesus, a rocha é Jesus, a pedra angular é Jesus. Quando nós viemos para Ele, nós fomos salvos. Nós colocamos aqui na lição que a salvação não é o fim, é apenas o começo. Quando aceitamos Jesus, estamos apenas iniciando uma caminhada com Ele, uma vida de intimidade, de comunhão com Ele, e uma vida de serviço com Ele e para Ele exclusivamente. A igreja primitiva entendeu logo de cara que uma vida cristã deve ser uma vida de serviço. Amém? Uma vida de serviço para Deus. Uma vida de serviço para a igreja de Deus. Por isso Paulo alerta os irmãos sobre como trabalhar. E ele então, nesse texto de 1 Coríntios 3, nós vemos que há 6 tipos de materiais, porque quando começamos essa caminhada, essa jornada, essa vida de serviço no reino de Deus, nós estamos edificando algo, construindo algo,
construindo uma vida espiritual, construindo um ministério, construindo uma igreja que é a coluna da verdade neste mundo. E Paulo nos alerta para 6 tipos de materiais que podemos estar colocando neste edifício. Quais são os 6 produtos? O ouro, a prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Misericórdia. 3 com valor, ou de valor, né? Produtos maravilhosos, valiosos e que suporta a prova de fogo. O ouro, a prata e as pedras preciosas. E 3 outros tipos de materiais que não suportam a mínima prova de fogo, vai virar cinza. Madeira, feno e palha. E Paulo escreve dizendo, veja cada um. Essa expressão veja, tome cuidado. Fique alerta, atento. Seja cauteloso, seja meticuloso. Que tipo de material você está colocando na edificação do teu edifício espiritual? Da tua vida cristã, do seu chamado, do seu ministério. Ouro, prata, pedra preciosa, glórias. Madeira, feno, palha, vai virar tudo cinza. Agora olha para mim, de forma objetiva, ainda nesse primeiro item, as obras do crente serão julgadas no tribunal, é isso que estamos tratando, é o primeiro item. Preste atenção, quando é que alguém está colocando ouro, prata, pedra preciosa? E quando é que alguém está colocando os materiais perecíveis? Escute, irmãos. Quando alguém está colocando ouro, é quando ele está fazendo com todo amor para Deus, quando ele está fazendo o seu chamado, o seu ministério, com toda dedicação, quando ele está fazendo com a motivação única e exclusiva de dar honras, glórias, louvores ao Senhor que vive e reina para sempre. A questão de motivação vai ser julgada no tribunal de Cristo. A motivação é a palavra mestra. Por que somos o que somos? Por que fazemos o que fazemos? Com que propósito? Aí é que vai definir o que é ouro, o que é prata, o que é pedras preciosas, e o que é madeira, feno e palha. Porque pode ter alguém fazendo muito. Pode ter alguém fazendo um movimento fantástico. Pode alguém estar fazendo, dirigindo um ministério que você olha à distância e diz, uau, que coisa fantástica. Mas se a motivação do coração da liderança não for a glória de Deus, tão somente, minha é a honra, minha é a glória, diz o Senhor, a outrem eu não darei. Se a pessoa está fazendo aquilo que está fazendo, com outros propósitos, ocultos, vanglória, aparecer, competir, tirar vantagem, no céu está sendo catalogado. Ainda que aparentemente seja algo monumental, vai virar tudo cinza na presença daquele que testará todas as coisas, não com fogo natural, mas com seu olhar,
porque o seu olhar é fogo consumidor. Aleluia, irmãos. Então, o temor que tem que estar no coração de cada pastor, de cada apóstolo, de cada bispo, de cada líder de célula, de cada liderança da igreja é uma só. Qual a minha motivação? O que eu quero com o exercício do meu ministério? Quero apenas um salário? Quero apenas ganhar projeção social? Quero apenas ser chamado de mestre, de pastor, de pastora? Qual é a sua? Qual é a minha? Isso aí me causa temor e tremor todos os dias. Precisamos fazer das palavras de Davi: sonda-me, 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 conheces o meu coração, prova-me, vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau, alguma motivação equivocada, e purifica-me, e lava-me, porque eu quero fazer para a glória do Senhor. Porque eu sei que nada vai passar desapercebido, nem aqui, nem lá. Nem hoje, nem lá. Então esse texto de 1 Coríntios mostra que as obras dos crentes serão julgadas. As obras dos pastores, dos líderes serão julgadas. A motivação. E além da motivação, a dedicação. E além da dedicação, o amor com que fizemos o que veio às nossas mãos para ser feito. O que vier à tua mão para fazer, faça-o conforme as tuas forças. Amém? Na obra de Deus não tem coisas maiores ou menores de significado. Seja no púlpito, ou seja na diaconia. Seja no púlpito pregando, ensinando, ministrando, operando nos dons, ou seja, visitando o doente, visitando o encarcerado, visitando o desviado. Sabe, irmãos, socorrendo o irmão necessitado, dando um abraço, dando um telefonema, dando um socorro, o céu está catalogando. Nada vai passar desapercebido. Então guarda isso no seu coração logo no primeiro item, motivação. Amor com que fazemos, temor com que fazemos, para que a nossa obra não seja madeira, nem feno e nem palha. Muita gente que no dia lá, no tribunal de Cristo, antes das bodas do Cordeiro, vai pensar que terá um grande galardão e vai ser decepcionado. Vai estar salvo, mas é como aquela pessoa que está num prédio pegando fogo. Pensa num prédio pegando fogo. Deus te guarda, me guarda e nos guarda. Eu lembro daquele edifício Joelma, lá de São Paulo, outro, Andreus, lá de São Paulo, né? Um prédio enorme, em chamas, e pessoas se julgavam lá de cima, pessoas que se salvaram até sem roupa do corpo, né? A pessoa que está num prédio, de repente dá-se um alarme, o prédio está em chamas. O que é que essa pessoa vai fazer? Ela vai sair procurando o dinheiro que está guardado na gaveta, vai? Vai sair procurando o anel, a aliança, o brinco, as roupas preferidas, vai ou não? Ué, deu alarme, o prédio está em chama, a pessoa mora lá no 5º, 6º, 8º, 10º andar. O que é que ele vai fazer? Ou ele vai lá para o terraço para ser resgatado pelo helicóptero, ou se ele conseguir sair do prédio em chamas, ele vai deixar tudo para trás e vai estar salvo peladinho lá na calçada, tapando as vergonhas e esperando chegar alguém para levá-lo. É verdade ou não é? É! A Bíblia diz que muita gente será salvo, como, todavia, pelo fogo. Vai estar salvo sem galadão. Vai estar salvo sem recompensa. Não vai ouvir de Jesus, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Vai estar salvo
livre do inferno, mas sem galardão. Nós já estamos salvos, mas eu quero o galardão também. Olha aí Apocalipse 21:10, pastor Marcos. Eis que cedo vem, e comigo está o meu galardão, para dar a cada um conforme as suas obras. Salvação não é pelas obras, mas o galardão é pelas obras. Salvação é pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Salvação é pelo que ele fez. Mas galardão, recompensa, será pelas obras, pelo trabalho e pela motivação correta. Senão vai virar tudo cinza. Por que você trabalha para Jesus? Qual é o seu propósito? Qual a sua motivação? Que haja pureza nas nossas motivações. Vamos aplaudir ao Senhor? É isso mesmo, pastor Marcos? 21:12, olha lá, ó. 22:12. Lê comigo lá, olha lá. O galardão será entregue lá no tribunal de Cristo. O meu vai estar lá. O seu vai estar lá também ou não? Ah, que maravilha. Vamos lá, 1, 2, 3. Espera aí, está muito ruim. Está muito assim fraquinho, quero dizer. Vamos comigo. O Brasil todo está acompanhando. O povo de Vitória, do Espírito Santo, é um povo avivado. 1, 2, 3. Eis que... Leia outra vez. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras. Então, salvação é pelo sangue, salvação é pela graça, mas galardão é pelas obras feitas, pelo trabalho. Amém? E o trabalho com motivação certa, com amor e com temor diante de Deus. Maravilha? Vamos avançar. O que mais que vai ser julgado no tribunal de Cristo? Fala comigo, a conduta do crente. Segura isso aqui agora, hein? Será julgado no tribunal de Cristo a conduta do crente. Os que comparecerem perante o tribunal de Cristo serão julgados seus testemunhos aqui na terra. Ou seja, o que este povo expressou perante os homens, através de seu caráter, será trazido à luz perante aquele que nos regenerou para manifestar ao mundo o que é ser nova criatura. A conduta do cristão deve ser como uma luz a brilhar no meio das trevas morais que dominam o mundo. Ela deve ser como o sal que dá sabor à vida no meio do vazio que as pessoas vivem e preserva da corrupção total. Esta luz tem que brilhar nas faculdades, no Congresso Nacional, no trabalho, nas comunidades. Esse sal tem que estar presente em todos os lugares, preservando com seu exemplo e calando gritos com suas atitudes positivas. Sem isto, o cristianismo não passará de mais uma filosofia e perderá a luz e o sabor. A luz que se apaga perde o seu propósito. O sal que não salga só serve para ser jogado fora e pisado pelos homens. Escreva esta última frase, ela é muito forte. A luz que se apaga perde o seu propósito. O sal que não salga só serve para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então, a segunda coisa que será julgada no tribunal de Cristo será a nossa conduta, irmãos.
será o nosso testemunho. Quando Jesus nos salvou, nos encheu com seu Espírito, o Espírito Santo vem morar em nós com um propósito. Sabe qual é? De gerar em nós o fruto do Espírito. De gerar em nós uma transformação tal, capaz de nos levar a nos tornar parecidos com Jesus. Os 5 ministérios foram dados: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, visando o aperfeiçoamento. Em outra tradução, o equipamento para a obra no ministério. E na medida que você vai lendo ali Efésios 4, a partir do 11, você vai ver que os ministérios visam levar a igreja à maturidade, à estatura de varão perfeito. Então o Espírito Santo em nós tem uma função de nos deixar cada dia mais santos. Santos. Santos não são aqueles que o Vaticano, lá de Roma, canoniza. Aquilo é balela. Aquilo é heresia. Quando a Bíblia chama santos e fala de santos, está falando de santo de carne e osso, vivos, que foram lavados pelo sangue do Cordeiro e que o Espírito Santo veio habitar em nós para nos tornar santos. A palavra santo quer dizer separado com um propósito, separado do pecado, do mundo, do erro, do engano, da mentira, do adultério, da fornicação, do orgulho. Essa é a expressão e é o propósito do Espírito morando em nós. Então, queridos, olha para cá. Segunda coisa que será julgada no tribunal de Cristo, nosso testemunho. Olha para cá. Uma lâmpada que se apaga, uma lâmpada que se queima. Qual é a utilidade de uma lâmpada queimada? Fala para mim. A lâmpada queimou. Qual é a utilidade? Perdeu o seu propósito. Jesus diz: vós sois a luz, a lâmpada do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia e debaixo do alqueire, mas coloca no velador, no lugar alto, para que dê luz a todos que estão em casa. Jesus disse: assim também resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que estás nos céus. O contrário disso é verdadeiro, eu coloco no livro. Quando a luz não resplandece para provocar atração para Jesus, despertar fé no coração daqueles que não o conhecem, quando alguém provoca escândalo, quando alguém provoca algo que distancia pessoas, que dispersa ovelhas, que afugenta pessoas do Evangelho, o contrário também é verdadeiro. Como a luz atrai, como o sal preserva, o testemunho, o mau testemunho, o escândalo afugenta. Por isso que Jesus disse: é necessário que venha escândalo, mas ai daquele por meio de quem vier o escândalo. Melhor lhe for amarrar uma pedra de moinho no pescoço e mergulhar na profundeza do mar, do que escandalizar um dos pequeninos. Que Deus me guarde, te guarde, nos guarde de sermos alguma pedra de tropeço no caminho de alguém ou no caminho do Evangelho. Tem gente que é a vergonha do Evangelho. Deus vai julgá-los. Que Deus te preserve, me preserve. Que nós nos preservemos. Que tenhamos misericórdia de nós mesmos, com a ajuda do Espírito Santo. Somos pequenos, frágeis, defeituosos, todos nós. Mas o Espírito Santo é o nosso ajudador. A palavra de Deus é alimento.
os pastores que Deus levantou, a liderança que Deus levantou, está aqui para te ajudar, uns aos outros. Orai uns pelos outros. Ontem a Raquel pregou aqui, uns aos outros. Esse é o princípio da igreja. Digam aleluia. Hoje a missionária Graça chegou em casa chorando depois de uma visita. Chegou chorando, chorando, chorando. Falei, o coração de pastora. E ela foi visitar uma pessoa tão amada, tão querida, que já esteve tantos cultos conosco, né? E ela chegou e disse, Jair, a pessoa está acabada, a pessoa está irreconhecível, a pessoa está derrotada totalmente, completamente. E quando eu orei por ele, ele balançou para lá e para cá, quase caiu endemoniado. Meu Deus! Falei, eu vou lá também. Vamos resgatar essa vida e vamos dizer, é de Deus e o diabo não tasca, para a glória do nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, queridos, a nossa conduta, o nosso testemunho, vai ser julgado lá. Digam glória a Deus. Digam aleluias. Tem base na Bíblia para falar isso? Tem. Guarda no seu coração. Letra C. Aqui agora também vai nos confrontar. O tratamento para com o próximo, o tratamento que nós damos aos nossos irmãos, vai ser julgado no tribunal de Cristo. Será que tem palha? Será que tem feno? Será que tem madeira? O nosso comportamento é ouro? É prata? É pedra preciosa? Vai resistir o teste do olhar de chama de fogo? Ou vai virar cinza? Essa pergunta é para todos nós. Tratamento para com o próximo. Romanos 14, 10. Coloque aí Romanos 14, 10. O Sermão da Montanha, vamos comigo na revista. O Sermão da Montanha, o Senhor tratou da seriedade de nossas relações e das consequências que elas podem trazer no dia do ajuste de conta. Vou repetir. No Sermão da Montanha, que está em Mateus de 5 a 7, o Senhor tratou da seriedade de nossas relações e das consequências que elas podem trazer no dia do ajuste. Mateus 5, 23 a 25. O Senhor mostra que a constituição do reino do céu, quer dizer, o Sermão da Montanha, exige que o coração do discípulo esteja disposto a pagar qualquer preço, para que no que depender dele, tenha paz com todos. Em nossa caminhada, pode ser que magoemos pessoas, pois somos obras inacabadas, passíveis de errar com os outros. O caminho é a reconciliação, a humildade de reconhecer os erros e pedir perdão. O Senhor diz que o tempo de fazer isso é enquanto estamos a caminho, ou seja, enquanto nós e a pessoa ofendida estamos vivos, pois com a morte de um ou de ambos, os assuntos pendentes, a coisa será levada perante o juiz dos juízes. Infelizmente, muitos têm deixado outros partirem desta vida com mágoa no coração, sem acertarem suas vidas com eles. Porém, é melhor acertar as coisas aqui do que diante do tribunal, onde galardões serão perdidos por falta de humildade. Eu acho que nem tem que explicar. O texto foi autoexplicativo. Sim ou não? Vamos ler apenas Romanos 14, 10. E depois vamos ler Mateus 5, 23 e 25, para consolidar o que está aí na revista e que eu acabo de ler com os irmãos. Olha lá. Tu, porém,
Porque julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Relacionamento, tratamento que damos aos nossos irmãos, família, igreja, local de trabalho, tudo isso vai ter um peso muito grande. Olha o que Jesus disse agora em Mateus 5, 23 a 25. Mateus, já está? Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, o que a pessoa deve fazer? Senhor Jesus, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. E então, voltando, faz a tua oferta. Entra em acordo, sem demora, com o teu adversário. Enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e seja recolhido à prisão. Volta lá no 23. Eu não ia comentar, mas tem que dar uma palhinha aqui com os irmãos, mesmo além do comentário que nós acabamos de ler. Jesus está dizendo sobre relacionamento. Pessoa que feriu a outra. Pessoa que gerou inimizade contra a outra, contra o outro. Pessoa que diz estar machucada, magoada, né? Com raiva, com raiz de amargura, contra alguém na igreja ou fora da igreja. Jesus disse que essa pessoa não pode trazer oferta. Oferta aqui não é só monetária, não. Todo culto é uma oferta ao Senhor. Todo culto é um bloco só. O louvor é oferta ao Senhor. A adoração é oferta ao Senhor. O culto no todo é um ofertório ao Senhor. E também oferta monetária, que vai financiar o reino. Jesus está dizendo, ao vir adorar, trazer uma oferta, e lembra que tens alguma coisa contra o teu irmão, Jesus disse, deixa lá, irmão. Deixe a tua oferta ali. E o 24 diz o quê? Deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Então, voltando, faz a tua oferta. Foi Jesus que deu essa instrução. É impossível adorar a Deus com rancor no coração, sem falar com a pessoa, sem comunhão com a pessoa, sem relacionamento com a pessoa. Misericórdia. Se você sabe que alguém tem alguma coisa contra você, vai a essa pessoa rápido. Vai logo e diz, me perdoa. Mesmo que se foi o outro que te feriu, vai lá e diz, me perdoa. Você vai amontoar brasas na consciência da pessoa. O importante é aquilo que eu coloquei, que a Bíblia coloca. O que depender de você, tem de paz com todos. Seguir a santificação. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a paz com todos. Então, no que depender de você, tenha paz com todos. Tira essa picuinha. O orgulho faz com que a pessoa não se retrate. É o orgulho. O que vão pensar? O que ela vai pensar? O que ele vai pensar? Foi ele que me ofendeu. Ele que é o culpado. Ele é que tem que vir. Jesus ensinou o contrário. Se lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai lá. É melhor agora do que no tribunal de Cristo. O prejuízo vai ser grande. Você já tem prejuízo agora, porque os verdugos vão te atormentar. A pessoa não perdoar, irmãos, é como beber um copo de veneno todo dia.
esperar que o outro morra. Não perdoar é a pessoa estar colada com você durante a noite. Você levanta de manhã, vai tomar café, a pessoa está agarrada com você. Você vai almoçar, a pessoa está agarrada com você. Você vai jantar, a pessoa está lá. Você vai dormir, a pessoa está lá. E você está tomando um copo de veneno todo dia, esperando que o outro morra. Não importa o que foi. Jesus é o nosso modelo. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que faz. Espírito Santo, em mim não tem força, mas com a tua ajuda eu libero esse perdão. Vai dar um abraço. E fale com a pessoa, converse com a pessoa. Talvez não seja mais um amigo ou um amigo íntimo, mas o seu coração tem que estar aberto para falar, para conversar, para dialogar, para beijar o músculo santo em nome de Jesus. Senão vai pegar lá. É melhor agora do que lá. Digam glória a Deus. Irmão, você está estranhando? Não sou eu que estou falando, não. Foi o dono da igreja que falou. O cabeça da igreja que falou. O Senhor Jesus que falou. E está falado. E ninguém vai mudar. Digam glória a Deus. Eu, quando sei que alguém está assim comigo, eu dou um jeitinho. Irmão, o que foi que eu fiz? Onde foi que eu pequei contra você? Vem cá. Abra o coração velho aí para a gente conversar. Digam aleluia. O Espírito Santo está falando conosco aqui e com o Brasil. Eu disse que não ia comentar, mas acabei comentando, né? Vamos caminhar para encerrar. O tratamento com o próximo, então, será julgado também no tribunal de Cristo. O pessoal é salvo. Mas isso aqui, o julgamento vai ser sério. E a perda de galardão vai ser muito grande. O que mais que vai acontecer? Ainda dentro dessa temática, tem muita coisa na revista aí, ó. Esse item aqui foi o que mais exploramos, porque tiramos do livro, fizemos um compacto, né? Olha o que Jesus fala em Lucas 14, 13 e 14. Antes, lê comigo. Uma outra coisa que será levada em conta será nosso tratamento para com o próximo. Na parábola do bom samaritano, não é só a questão do perdão. Estou abordando outra coisa agora. Outra coisa que será levada em conta será nosso tratamento para com o próximo. Na parábola do bom samaritano, o Senhor Jesus deixou claro que o meu próximo é todo aquele que precisa de mim. Quem é o nosso próximo? Todo aquele que precisa de nós, independente de sua religião, raça, condição social ou até orientação sexual. Devemos cuidar dos domésticos da fé em primeiro lugar, sem nos esquecermos que os de fora são também amados pelo Pai. Então, a parábola do bom samaritano pega todo mundo. Lembra? Era um levita e era um sacerdote. Viram um pobre coitado que caiu na mão dos assaltantes, ferido, sangrando para morrer. O levita passou de largo. O sacerdote, o pastor, passou de largo. Aí veio um samaritano que era discriminado, mas foi ele, o samaritano. Jesus contou que foi lá, e você conhece toda a parábola. Botou óleo, botou vinho, botou ele na sua cavalgadura, botou no seu carro, era o carro da época. Botou no carro, levou para uma hospedaria e disse: cuide dele. Quando eu voltar, eu vou pagar a despesa. Aí Jesus perguntou: qual deles foi o próximo? Aquele que usou de misericórdia. Não é, irmãos? O que a gente faz pelas pessoas necessitadas, vamos ver isso aqui agora, vai ter um galardão também. Olha o que eu coloco aí.
Provérbios 19, 17, tem uma palavra interessante, Eclesiastes 12, 14 também. Olha o que está em Gálatas 6, 9, Provérbios 19, 17 e Eclesiastes 12, 14. Apenas a leitura. Gálatas 6, 9 diz assim: e não nos cansemos de fazer o quê? A quem? Ao nosso próximo. Quem é o nosso próximo? Aquele que necessitar de nós. Seja ele doméstico da fé, da igreja, ou seja ele da sociedade. Seja ele religioso ou não, seja ele um hétero, ou seja ele um homo, nós não concordamos com a prática, mas amamos as pessoas. Contestamos, protestamos contra o pecado, mas devemos amar a pessoa, porque Jesus as ama. E Jesus sempre sentou com os pecadores e os abençoou para transformar a vida deles. Digam amém? Glória a Deus. Então não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Vamos ceifar aqui e vamos ceifar o galardão. São duas ceifas, duas colheitas. Amém, irmãos? A lei da semeadura é opcional, mas a lei da colheita é obrigatória. Digam glória a Deus. Olha Provérbios 19, 17, sobre o fazer o bem ao necessitado, ao carente, vai dar galardão. Provérbios 19, 17. Esse texto até parece com um adágio popular. Quem dá aos pobres empresta a Deus. Talvez você não sabia que isso está na Bíblia, né? Parece filosofia de para-choque de caminhão. Quem dá aos pobres empresta a Deus. Está na Bíblia. Tem gente que não abre a mão para ajudar ninguém. Não tem solidariedade. Estou cheio do Espírito. Cadê o amor? Sou usado nos 9 dons. Não compadece de ninguém. Não ajuda ninguém. Não mata a fome de ninguém. Não é, irmãos? Às vezes a casa está cheia de roupa que não se usa mais. Não dá para ninguém necessitado. Às vezes o guarda-roupa está cheio de sapato, de sandália, apodrecendo. E tem gente que não tem um parzinho. Faça uma boa ação. Olha o que diz o texto. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e esse lhe paga o seu benefício. Provérbio 19, 17. A igreja precisa ser mais solidária. Não só com os de dentro. Em primeiro lugar, com os domésticos da fé. Mas em segundo lugar, com todos. Na medida do possível, ajude. Faça uma boa ação. Você sente bem quando você é útil para alguém. Quando você faz o bem para alguém. Tem gente que nem crente é, hein? E dá um banho nas igrejas evangélicas. O espiritismo kardecista dá um banho. Porque eles acreditam que através da caridade serão salvos e vão reencarnar com luz. E isso não tem nada a ver com a Bíblia, é uma doutrina herética, né? O homem está ordenado a morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Mas baseado nisso eles fazem tantas boas obras. E muitas igrejas evangélicas não fazem nada. Não, vou dar só uma oração, mas não é oração. Primeira oração, mas o estômago está vazio. Tiago fala sobre isso. Tiago tinha uma veia social. Tiago diz, o que adianta você bater no ombro do faminto e dizer, vai em paz, Deus te abençoe, e não dá algo para ele botar no estômago. É conjugar fé e ação. Irmãos, olha, as grandes coisas terão galardão, mas as pequenas que nós imaginamos vai gerar também recompensas, galardões. Você não está fazendo por isso. Você está fazendo porque o Espírito Santo está em você e te deu um coração bom. Seu coração é bom ou é mau? Quem tem um coração mau aí? Levante a mão.
E quem tem um bom coração? Barnabé era um bom homem, era um homem bom. Bondade é fruto do Espírito. Você tem bondade no coração, você compadece com o sofrimento alheio, ou você não está nem aí? Aposto, está pegando forte. É a Bíblia que pega a gente. E pega a mim, pega você. Quem compadece do pobre, ao Senhor empresta. E este lhe paga o seu benefício. Alguém diz assim, mas eu não tenho quase nada. Ninguém é tão pobre que não possa ajudar alguém. Ninguém é tão carente que não possa ser solidário com alguém, de alguma forma, de alguma maneira. Saia daqui pensando, como eu posso ajudar mais as pessoas? Como eu posso colaborar mais com aqueles que têm menos que eu, que vivem numa situação mais difícil que a minha, que precisa de uma palavra de fé, de oração, mas que precisa, às vezes, de algo mais. Todos nós temos defeitos nessa área, mas nós queremos melhorar. Eclesiastes 12:14, para encerrar esse item, que é o item de número C, o tratamento para com o próximo será julgado no tribunal de Cristo. Eclesiastes 12:14, não está na relação, mas eu coloquei lá. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eclesiastes 12:14 já pertence à letra D. As coisas ocultas serão julgadas no tribunal de Cristo. Romanos 2:16 e Eclesiastes 12:14. Texto como estes mostra que o dia do tribunal de Cristo será também um dia de trazer à tona todas as obras secretas, como as motivações por detrás delas. A palavra de Deus diz que os olhos de Deus estão em todo lugar. Salmo 139. Ele sabe onde vamos e o que fazemos, e mesmo assim, muitos insistem em fazer coisas como se Deus não as estivesse vendo. A palavra de Deus é clara: os segredos serão revelados, e por causa disto, muitos passarão vergonha. Irmãos, tudo que está oculto será julgado no tribunal de Cristo. Toda motivação errada será julgada. Está vendo lá? Deus há de trazer juízo nesse dia. Todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Romanos 2:16 diz assim: no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o segredo dos homens de conformidade com o meu evangelho. Salmo 139, Deus vê tudo, onipotente, onisciente, onipresente. Tenha consciência que Deus vê tudo. Deus conhece todas as coisas. Aquilo que fazemos, aquilo que pensamos, aquilo que falamos. Por isso que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Se a pessoa tem temor de Deus, consciência que Deus vê tudo, conhece tudo, sabe de todas as coisas, então vamos vigiar o nosso coração. Se houve um tropeção, é arrepender, confessar, e vamos alcançar dele a misericórdia. E não fazer mais, e continuar na nossa jornada. Porque o dia está chegando. E eu quero que as minhas obras não sejam madeira, não seja feno, não seja palha. Só com o olhar de fogo do Senhor vira tudo cinza. Mas que a nossa obra seja ouro, prata, pedras preciosas. E aí vamos ouvir dele: servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel na terra, sobre o muito te colocarei na glória. No meu reino dos céus, reinar com ele e viver com ele a eternidade. Digam glória a Deus.
Vamos apenas ler o resultado do julgamento dos crentes. Eita, na última página, ó. Agora é só ler mesmo, viu, irmão? São 9 horas. Letra A. Obtenção ou perda de alegria. 1 João 2,28. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Misericórdia. Letra B. Aprovação divina. São resultado do julgamento. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, 21. Letra C. Resultado do julgamento. Posição que ele vai nos dar. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que é dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, este será considerado grande no reino dos céus. Mateus 5,19. Posição. Lembra quando a mãe de Tiago e João chegou para Jesus e disse: Senhor, permita que no teu reino, o meu filhinho, Tiaguinho, e o outro filhinho, Joãozinho, sente cada um ao lado do teu trono. O que Jesus falou? Não sabeis o que pedis, porque isto, ele não diz que não haverá posições mais próximas e posições mais distantes. Ele disse: isso compete exclusivamente ao meu Pai que está no céu. Então vai haver posições. Aleluia, irmãos. Vai ter atribuições no reino. Digam glória a Deus. Galardão quer dizer prêmio. Galardão quer dizer troféu. Galardão quer dizer recompensa que teremos além da salvação. Aplauda ao Senhor com alegria. Resultado do julgamento, letra D, recompensa. Obtenção ou perda de alegria, aprovação divina, posição e recompensa. Ó, o que Paulo fala em Filipenses 3,14? Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E letra E, honra, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Quer dizer, quando ele vier, quando estiver com a noiva, no tribunal de Cristo, que este encontro redunde em louvor, ele vai nos liberar palavras de reconhecimento. Está escrito: glórias e honra na revelação de Jesus Cristo. Ele vai dar posição de honra para aqueles que sempre o honraram e o serviram com a motivação correta. Vamos ficar de pé na presença de Deus.